Estamos ao vivo. Esperando as pessoas entrarem. Vamos lá. Pronto, com a Adriana aqui já chegando. Vamos lá, vamos esperar com que as pessoas vão chegando para a gente poder começar um pouquinho. É coisa rápida hoje, eu só queria colocar algumas coisas. Há tempo que eu não faço live, começamos com live quase todo o período e agora a gente acaba nem fazendo com tanta frequência por conta do que vem acontecendo. Mas vamos lá, 7 horas, dia do professor, dia 15 de outubro, a gente está a 30 dias do processo eleitoral, 30 dias da eleição, propriamente dito. E vamos que vamos começar, vamos ver as pessoas agora aqui participando e interagindo, para que a gente possa aqui colocar um pouquinho também do que a gente pensa. Eu queria só colocar para vocês, na medida que as coisas forem colocando aí, claro, feriado, muitos colegas estão aproveitando para descansar ainda. Feliz nosso dia, feliz dia do professor. E só lembrando, Triana, hoje eu lancei uma proposta que eu acho que vai ser muito interessante para toda a classe de professores. Eu decidi colocar hoje, que é um projeto de lei que a gente pode pensar na redução entre 15% até 25%, e eu falei de 15% até 25% de redução na compra de eletroeletrônicos destinados aos professores de Maceió, independente da rede, se ele é rede pública, estadual, municipal ou particular, porque eu entendo que nesse tempo de pandemia o que mais defasou foram os aparelhos eletroeletrônicos que nós utilizamos. Então eu entendo que dá para fazer sim, através de parcerias com alguns sistemas de lojas de rede aqui em Maceió, reduzindo a questão dos impostos de natureza municipal entre 15% a 25%. Então esse projeto de lei que a gente vai colocar o pessoal do PCdoB, grande carinho e um baita prefeito aí da gente no PCdoB, o Cícero Filho. E eu queria deixar bem claro, logo aproveitando esse começo aí, vão chamando as pessoas que eu queria comentar, e vou comentar ao longo dessa conversa sobre um assunto que é recorrente, que é o fato de eu não aparecer no programa no Guia Eleitoral. Eu queria comentar o porquê de não aparecer no Guia Eleitoral, acho que é fundamental falar isso para vocês. No meio da live eu vou falar novamente, mas não custa nada falar logo, porque assim eu tiro um pouquinho dessa questão. No Guia Eleitoral não apareço porque o meu partido, o PDT, ele tem uma coligação hoje com o PSB, do candidato João Henrique Caldas, claro. E eu não apoio a candidatura de João Henrique Caldas na convenção do partido, dia 12 de setembro. Eu votei como oposição à candidatura do João Henrique Caldas. Eu não vejo hoje, nos 3 candidatos que despontam nas pesquisas, eu não vejo hoje qualidades para disputar a eleição para ser prefeito de Maceió. Eu queria citar alguns pontos aqui de maneira muito simples. Eu não vejo hoje na figura do prefeito, que será representado a partir de 1º de janeiro de 2021, um quadro que seja colocado pelo Alfredo Gaspar de Mendonça, um quadro colocado pelo Davi Davino Filho e um quadro representado pelo João Henrique. Eu vejo que, querendo ou não, a gente tem que ter uma capacidade de dialogar, claro. Eu vou continuar fazendo o que fiz ao longo desses 2 anos, que é apresentar propostas, discussões, mas eu vejo que as pessoas estão muito mais preocupadas hoje somente com o que vai fazer, quem vai fazer, qual grupo político que vai ganhar, e Maceió é muito maior do que isso, né? A gente está falando de uma cidade aqui que é uma das melhores capitais do Brasil para se investir em turismo. Eu não vi nenhum dos candidatos apresentarem um plano específico de turismo, e nós temos. Volto a dizer, não é petulância minha, um simples candidato a ver o que está se fazendo, do que está se colocando, para que a gente tenha uma capacidade, a gente tenha muitas vezes uma coerência, para que a gente não cometa erros na gestão. Eu pedi, e foi uma bandeira levantada durante muito tempo, a questão do controle fiscal, tributário da nossa cidade. A gente tem que controlar melhor o que a gente gasta,
como a gente gasta, de que forma a gente gasta. E a ideia hoje de ter uma redução tributária na compra de eletroeletrônicos de 15% a 25% aqui em Maceió para professores do município de Maceió, como é que isso ia acontecer? Simplesmente apresentando a carteira de trabalho ou declaração com CNPJ da escola, com tudo certinho, para que as pessoas pudessem observar. Isso vai acontecer de maneira muito simples. Ao todo, nós temos aqui uma construção de mais ou menos 171 propostas, já apresentei até agora. Desde o dia 12 de setembro até agora já foram apresentadas mais de 90 propostas, todas elas com aplicabilidade. Eu queria só refrescar a memória aqui de quem está acompanhando para algumas delas. E me permitam. Primeira proposta que eu queria refrescar aqui a memória das pessoas é a questão do selo Maceió Verde. A ideia é que a gente tem de fazer uma cidade realmente mais sustentável, inclusive utilizando áreas urbanas hoje que estão tomadas pelo lixo para a construção de hortas comunitárias. É possível fazer, é fácil fazer, só falta vontade política. Segundo ponto que a gente pode pensar em fazer também, que é de maneira muito simples, é o seguinte: a gente tem que pensar muito na questão da zeladoria e da conservação de espaços públicos. Tanto a zeladoria quanto a conservação de espaços públicos depende de imediato de fatores, situações que demandam tempo e dinheiro. Por isso eu sou defensor de uma ideia que nós precisamos utilizar sim mão de obra penitenciária, mão de obra que está cumprindo aí pena, para que a gente possa ter aí o serviço de limpeza e zeladoria. Como é que isso pode acontecer? De maneira muito simples, através de uma parceria de mutirões com o serviço judiciário, com o poder judiciário, a gente vê os que têm menor potencial ofensivo e colocar na rua sim para garantir a limpeza urbana, garantir a zeladoria, garantir que seja feito com redução penal. A gente vai conseguir resolver dois problemas. Nós conseguiremos resolver o problema, querendo ou não, da população carcerária que é crescente no nosso estado, e a gente vai conseguir resolver também o problema, além da população carcerária crescente, da questão de conservação e serviços públicos e zeladoria aqui de Maceió. A gente tem hoje uma cidade que está esquecida na periferia, está esquecida em alguns lugares e que precisa ser repensada. Isso é fundamental para que a gente reveja. Além do mais, a gente falou também do projeto Se Essa Escola Fosse Minha, que a ideia do Se Essa Escola Fosse Minha é utilizar os comerciantes da área para que eles passem a adotar as escolas, claro, com a devida redução fiscal, com o devido incentivo, para que a gente consiga ter escolas mantidas em alto padrão, com doações, claro, vai ter a participação ainda das verbas oriundas do Fundef, do Fundeb no caso, mas com participação também na iniciativa privada. A ideia é tirar da cabeça de grande parte da população o conceito de que o empresário é o vilão. Muito pelo contrário, existem bons empresários hoje, existem empresários que querem contribuir. Deixa eu só arrumar aqui a luz para mim. Existem empresários que querem contribuir para que a gente tenha uma efetiva transformação, mas por outro lado, a gente vai ter também uma gama de pessoas mais preocupadas, por incrível que pareça, em simplesmente observar e apontar. A gente viu agora a situação do IPREV e a situação também do voto dos vereadores. Isso não está sendo denunciado, isso não está sendo colocado aí de maneira muito nítida. Só fala que os vereadores votaram a favor da população e a gente tem que comprovar que não, né? A gente tem que comprovar que não quando a gente fala da VIAP, que é a verba indenizatória de atividade parlamentar. A gente tem que falar aqui dos bairros de Maceió que foram visitados. Existem bairros estratégicos. Por que os vereadores hoje não estão indo para os bairros que são especificamente estratégicos? A gente tem que discutir o Benedito Bentes, a gente tem que discutir o Tabuleiro dos Martins, a gente tem que discutir, querendo ou não, a questão da Beira da Lagoa, que veio um programa, o De Frente para a Lagoa, com verba, inclusive com verba internacional captada via empréstimo, algo em torno de 70 milhões de dólares, equivalente a mais de 200 e poucos milhões de reais, e mais de 300 milhões de reais se for colocar direitinho. E é triste pensar dessa forma, é triste, né? E a falta de participação da população na política, a perda da credibilidade, ela é incrível, ela é absurda. As pessoas estão se preocupando hoje nos cadastros, estão se preocupando hoje
na venda de título, no fato de você votar, né, com a garantia de venda de títulos e tudo mais, esquecem que esse processo não é construído assim. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então é dessa forma que a gente coloca. Esperar o pessoal ir entrando também mais uma vez, informando que tem live. Vamos lá. Só pra gente entender, gente, vou esperar, ainda bem que as pessoas estão entrando. Como eu estava dizendo, eu não apareço no guia eleitoral, mas foi uma decisão, o partido realmente me ofereceu para gravar o guia eleitoral. Eu não quis gravar o guia eleitoral por não concordar com o que a coligação tomou. A questão de apoiar o João Henrique Caldas, para mim, é uma situação que eu não apoio. E eu queria deixar muito bem claro isso, porque que eu não apoio a candidatura que o meu partido decidiu colocar. Eu abri mão do fundo eleitoral, sou um dos poucos candidatos, não adianta. Tem gente que está dizendo aí que abre mão do fundo eleitoral, mas é funcionário da prefeitura, né? Como é o caso do pré-candidato, do candidato também, Jorge Sexto, a quem eu mando aqui meu carinho, não tenho nada contra. Mas dizer que está abrindo mão do fundo eleitoral e utilizar utilizar muitas vezes o salário de comissionado do poder público não é coerente, a meu ver. Então vamos lá, o que é que eu queria colocar? Eu não tô coligado, não estou hoje participando do guia eleitoral, discutindo com as pessoas, discutindo diretamente pelo canal do João Henrique Caldas, porque eu não acredito nas propostas do João Henrique, assim como não acredito nas propostas de Alfredo Gaspar e também não acredito nas propostas de Davi Davino. Eu vejo muito mais os campos da esquerda como campos favoráveis para o que eu acredito. E estou aí para discutir, mas nessas propostas eu não me vejo representado. E aí vamos lá, vamos para o que interessa. Por que eu apresentei 171 propostas, plano de governo registrado em cartório, recusa do fundo eleitoral? Porque eu acredito que a gente pode fazer uma eleição dessa forma, tá? De maneira muito simples, de maneira muito tranquila, de maneira muito descompromissada, sem precisar estar aqui me preocupando quantos milhões eu vou gastar numa campanha eleitoral. Primeiro porque assim, a gente para quem não sabe como funciona o processo, também estou aprendendo na prática. Agora na teoria é uma coisa, na prática é totalmente outra. Tem gente que recebe uma determinada quantidade de dinheiro do fundo eleitoral para poder fazer a campanha. Mas isso se não tiver criatividade, se não tiver vontade de fazer, se não tiver carinho, atenção, coração, isso é inviável, tá? Isso é inviável, totalmente inviável, porque isso é engolido em questão de dias. Tem candidato a prefeito aí que o dia de campanha dele custa 16 mil reais. 10 dias, 160 mil. 20 dias, você vai para 320 mil. 30 dias, um pouco mais aí de meio milhão. O dia de campanha, o dia de equipes desse cara na rua custa isso, 16 mil. Como é que a gente vai fazer? Faça o cálculo de quantas equipes estão na rua, panfletagem, material gráfico, custo por eleitor, custo por voto para se conseguir. É muito alto, é muito alto. E aí a gente vai ver que os candidatos que despontam aí, eles não estão apresentando propostas de fácil aplicabilidade. E a gente faz a crítica muito direta. Qual a aplicabilidade que os projetos de João Henrique Caldas, Davi Davino e dos demais, são 576 candidatos a vereador. A concorrência é de mais ou menos 26 para 1 para ocupar uma das cadeiras. Fora os critérios de proporcionalidade que mudam agora com esse novo processo eleitoral, do qual também eu não concordo. Mas eu decidi participar. Então, se eu decidi participar, eu decidi colocar um pouco mais da minha personalidade. Bom, gente, é dessa forma que eu vejo. Queria que vocês acompanhassem mais nas redes sociais. O Instagram é o principal veículo, mas também estou no TikTok, também estou também estou no Facebook, também estou em algumas outras acompanhando aí, participando, dando meus cinco minutinhos
de contribuição. Mas é preciso fazer uma campanha, e a minha está sendo baseada como propostas em 3 coisas: discutir e redimensionar o orçamento público de saúde, funcionalismo público e gastos públicos da prefeitura. É função princípio, é função básica de qualquer vereador. Segundo ponto, a gente pode fazer sim. Se a gente já tem uma das campanhas mais baratas do Brasil, a gente pode colocar uma das prefeituras também, das gestões e de uns mandatos de vereadores mais baratos do Brasil e, claro, também um dos mais baratos do mundo, utilizando como exemplo o parlamento belga, o parlamento austríaco, onde a galera trabalha e vai fazer as atividades políticas no turno da tarde ou vice-versa. A gente tem que tirar esse mote aí de que ser político é ter profissão, porque na Organização Internacional do Trabalho o político não consta como profissão, né? E é isso que a gente tem que colocar muitas vezes. Então, o que eu peço a você que está acompanhando aí é no dia 15 de outubro, se você está indeciso, vota 12666 Elton Santos para vereador. Eu não tenho o menor problema de estar pedindo o voto de vocês aqui, me sinto qualificado para pedir esse voto. Quer ajudar na campanha? Não precisa doar nada, a gente não está aceitando doação. O que a gente quer muitas vezes é que você faça a coisa mais importante, que é discutir a nossa cidade, que é discutir Maceió, tá? A gente não está aceitando, eu não aceito, nem eu, nenhum apoiador meu está nomeado, está apto, está aí autorizado a receber dinheiro para a campanha, tá? Ah, mas eu quero doar. Você quer doar dinheiro para a campanha? Faz o seguinte: no lugar de você doar dinheiro para a campanha, ouve as nossas propostas, participa muito mais do que a gente tem para propor. Vai lá na minha página Elton Santos 2020, vai lá, vamos discutir Maceió, com a página no Facebook. Acompanhe nas redes sociais, que é muito mais fácil, tá? A gente não quer dinheiro de fonte alguma, porque na hora da gente colocar o dedo e apontar os erros, se a gente recebe dinheiro, tem uma frase que eu acho bem interessante, que quem paga a banda escolhe a música. E eu quero ter o meu próprio ritmo na Câmara Municipal de Maceió. Eu quero eu mesmo ditar a música que vai ser cantada aí na Câmara Municipal de Maceió. Eu não quero ter que depender, muitas vezes, da benevolência ou dos acordos que foram feitos. Podem dizer que é radicalismo, eu não tenho nenhum problema com isso. Prefiro muito mais ter o radicalismo e continuar sendo estudante de direito, professor, e vivendo minha vida com dignidade, do que hoje ter que dizer amém a algumas famílias tradicionais de Maceió. Isso é fundamental para mim, eu não abro mão. Tenho muito carinho, mas então, se puder divulgar, divulga as lives, acompanhe. A gente pode fazer sim uma revisão contratual de tudo que vem tendo colocado de dívidas. É possível gerar mais de 40 mil empregos em Maceió, porque era uma responsabilidade das propostas para prefeito, não para vereador. Eu não posso, com o poder da caneta, gerar 40 mil empregos. O que eu posso é fazer a ponte entre o empregador e a classe que precisa se qualificar e discutir isso. É fazer a ponte entre o trabalhador e a classe que precisa se qualificar e discutir isso. E isso vem acontecendo com a Fundação Leonel Brizola, que eu tenho muito carinho. Isso vem acontecendo com as entidades as quais eu defendo e com muito carinho. Isso vem acontecendo com a nossa população, que vem procurando a Fundação Leonel Brizola, o Instituto Vida em Ação, mesmo sabendo que existe a candidata Simone Andrade. Lá também aqui eu tenho muito carinho, muito respeito. Divirjo demais nas questões de voto dela na Câmara e não me agradou, por exemplo, o voto contra os servidores, mas faz parte do processo político. Assim como faz o direito dela de votar, cabe o meu de criticar também. Então, gente, é isso. Eu estou indo agora rapidinho conversar com o pessoal no Facebook. E obrigado a todo mundo que ouviu. Lembra, dia 15 de novembro, Elton Santos 12666. Massifiquem esse número, porque a gente pode sim votar, a gente pode sim fazer uma grande transformação. Não adianta falar somente em defesa da família, não adianta falar em defesa da moral, dos bons costumes e ter candidato a vereador que, quando eleito, vai levar 15 mil para casa e vai esquecer quem está aqui. Lembra de quem está abrindo mão de dinheiro para a campanha, de quem vai abrir mão de parte de salário caso eleito, de quem está propondo fazer uma campanha de austeridade, dando exemplo, não participando do mesmo processo. Existem 576 candidatos, existe um que está contra o sistema, existe um que está remando contra esse processo. Claro, respeitando os demais, mas também colocando a nossa verdade. Beijão para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.